Não insultes o rei, não em teu pensamento, e não insultes o rico em teu quarto. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei de Deus, e na sua lei medita dia e noite. E ele será como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que dá o seu fruto a seu tempo, cuja folha também não murcha. E tudo o que ele fizer prosperará. Pela sabedoria se constrói uma casa, e pelo entendimento é estabelecido, e pelo conhecimento as câmaras são preenchidas, com todas as riquezas preciosas e agradáveis. Deus te abrirá o seu bom tesouro, e o Todo-Poderoso será o teu tesouro, e prata preciosa para ti. Deus é meu pastor, nada me faltará. Confie em Deus e faça o bem. Habita na terra e alimenta-te da sua fidelidade. Deus dará graça e glória. Nada de bom ele negará aos que andam em retidão, para que eu possa fazer com que aqueles que me amam herdem bens, e para que eu possa encher seus tesouros. Se fordes dispostos e obedientes, comereis o bem da terra. Lição 8. Deus pagará suas dívidas. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nestas palavras, Jesus expressou uma lei infalível da mente, a lei de que uma ideia deve ser dissolvida antes que outra possa tomar seu lugar. Ofendeu você. Você não pode deixar entrar o poder purificador do espírito, e a riqueza da substância espiritual até que tenha expulsado o pensamento do erro, o tenha perdoado completamente. Você pode estar se perguntando por que não conseguiu obter iluminação espiritual ou encontrar a consciência da substância espiritual. Talvez a razão esteja aqui, falta de espaço para os pensamentos verdadeiros porque outros pensamentos enchem sua mente. Se você não está recebendo a compreensão espiritual que sente que deveria ter, deve procurar cuidadosamente em sua mente por pensamentos implacáveis. Pensamentos são coisas, e ocupam espaço no reino da mente. Eles têm substância e forma e podem facilmente ser tomados como permanentes por alguém não dotado de discernimento espiritual. Eles produzem frutos de acordo com a semente plantada na mente, mas não são duradouros a menos que sejam fundamentados no espírito. Os pensamentos estão vivos e são dotados pelo pensador de um poder de pensamento secundário, isto é, a entidade de pensamento que o eu sou forma assume um ego e começa a pensar por conta própria. Os pensamentos também pensam, mas apenas com o poder que você dá a eles. Diga-me que tipo de pensamentos você tem sobre você e seus vizinhos, e eu posso lhe dizer exatamente o que você pode esperar em termos de saúde, finanças e harmonia em sua casa. Você desconfia dos seus vizinhos. Você não pode amar e confiar em Deus se você odeia e desconfia dos homens. As duas ideias amor e ódio, ou confiança e desconfiança, simplesmente não podem estar presentes em sua mente ao mesmo tempo, e quando você está entretendo uma, pode ter certeza de que a outra está ausente. Confie em outras pessoas e use o poder que você acumula com esse ato para confiar em Deus. A magia nisso faz maravilhas. Amor e confiança são poderes dinâmicos e vitais. Você está acusando os homens de serem ladrões e teme que eles tirem de você algo que é seu. Com tal pensamento gerando medo e até terror em sua mente e enchendo sua consciência de escuridão, onde há espaço para a luz de proteção do Pai. Em vez disso, construa muros de amor e substância ao seu redor. Manda rápido, mensageiros invisíveis de amor e confiança para sua proteção. Eles são melhores guardas do que policiais ou detetives. Não julgue os outros pela sua culpa ou inocência. Considere a si mesmo e como você está diante do Pai por ter pensamentos sobre a culpa de outra pessoa. Comece sua reforma com você mesmo. Isso significa muito para quem desfruta de uma compreensão da mente e de suas leis, embora possa significar pouco para o indivíduo comum. Aquele que se conhece superficialmente, apenas sua personalidade externa, pensa que se reformou quando se conformou com as leis morais e governamentais. Ele pode até estar cheio de sua própria justiça própria e diariamente levantar sua voz para louvar a Deus por ele não ser como os outros homens são, por ter perdoado aos homens suas transgressões. Ele vê todos os homens que não se conformam com suas ideias de moralidade e religião como pecadores e transgressores e agradece a Deus por sua própria visão e perspicácia. Mas ele não está em paz.
Algo parece faltar. Deus não fala com ele face a face, porque a mente, onde Deus e o homem se encontram, é obscurecida pelo pensamento obscuro de que outros homens são pecadores. Nosso primeiro trabalho em qualquer demonstração é entrar em contato com Deus, portanto devemos perdoar a todos os homens suas transgressões. Por meio desse perdão, limpamos nossa mente para que o Pai possa nos perdoar nossas próprias transgressões. Nosso perdão a todos os homens inclui a nós mesmos. Você também deve perdoar a si mesmo. Deixe o dedo da negação apagar todos os pecados ou falhas que você acusou de si mesmo. Pague sua dívida dizendo para aquela parte de si mesmo que você acha que ficou aquém: você está curado, não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Então solte-o e deixe-o ir. Trate o pecado como uma transgressão mental, em vez de considerá-lo um desvio moral. Negue em pensamento toda tendência ao caminho do erro e mantenha firmemente ao Espírito de Cristo, que é o seu eu divino. Separe para sempre da consciência acusadora. Aqueles que resolveram não pecar mais não têm nada em comum com a culpa. Devo estar em dívida enquanto tiver dívidas contra os outros. Achamos que esta é a lei da mente: um pensamento de dívida produzirá dívida. Enquanto você acreditar em dívidas, você ficará endividado e acumulará os fados que seguem esse pensamento. Quem não perdoou a todos os homens suas dívidas provavelmente se endividou. Isso significa que você deve dar recibos a todos aqueles que lhe devem. Não. Isso não seria apagar o pensamento de dívida de sua mente. Primeiro negue em mente que qualquer homem ou mulher lhe deve alguma coisa. Se necessário, revise sua lista de nomes separadamente e perdoe sinceramente o pensamento de dívida que você atribuiu a cada pessoa nomeada. Mais contas podem ser coletadas dessa maneira do que de qualquer outra, pois muitas dessas pessoas pagarão o que devem quando você lhes enviar esse pensamento de perdão. A dívida é uma contradição do equilíbrio universal, e não existe falta de equilíbrio em todo o universo. Portanto, em espírito e em verdade não há dívida. No entanto, os homens se apegam a um pensamento de dívida, e esse pensamento é responsável por muita tristeza e sofrimento. O verdadeiro discípulo realiza seu suprimento na consciência da abundância onipresente e universalmente possuída. A substância do espírito é imparcial e de propriedade comum, e nenhum pensamento de dívida pode entrar nela. Dívidas existem na mente, e na mente é o lugar apropriado para começar a liquidá-las. Essas entidades de pensamento devem ser abolidas na mente antes que suas manifestações externas passem e permaneçam afastadas. O mundo nunca poderá se libertar da escravidão das obrigações financeiras até que os homens apaguem de suas mentes os pensamentos de meu e teu, que geram dívidas e juros. Analise o pensamento de dívida e verá que envolve um pensamento de carência. A dívida é um pensamento de falta com ausência em ambas as extremidades. O credor pensa que lhe falta o que lhe é devido e o devedor pensa que lhe falta o necessário para pagá-lo, caso contrário ele cumpriria a obrigação em vez de continuá-la. Há erro em ambas as extremidades da proposição e nada no meio. Sendo isso verdade, deveria ser fácil dissolver todo o pensamento de que alguém nos deve ou que devemos alguma coisa a alguém. Devemos encher nossa mente com pensamentos de toda suficiência, e onde não há falta não pode haver dívidas. Assim, descobrimos que a maneira de pagar nossas dívidas é encher nossa mente com a substância de ideias que são o oposto direto dos pensamentos de falta que causaram as dívidas. Ideias de abundância trarão mais rápido e seguramente o que é seu para você do que quaisquer pensamentos que você possa ter sobre devedores cumprindo suas obrigações para com você. Veja a substância em todos os lugares e afirme-a, não apenas para você, mas para todos os outros. Afirme especialmente a abundância para aqueles a quem você teve o pensamento de dever a você. Assim, você os ajudará a pagar suas dívidas com mais facilidade do que se simplesmente apagasse seus nomes do seu livro de contas a receber. Ajude a pagar as dívidas do outro, perdoando-lhe suas dívidas e declarando-lhe a abundância que já é sua no espírito. A ideia de abundância também trará seus frutos para a sua própria vida. Deixe a lei da abundância funcionar em você e em seus negócios. É assim que o Pai perdoa suas dívidas, não cancelando-as em seus livros, mas apagando-as de sua mente. Ele não se lembra mais deles contra você quando você nega a realidade deles.
O Pai é o Espírito presente em toda parte no qual tudo que aparece tem sua origem. O amor de Deus vê você sempre bem, feliz e abundantemente provido, mas a sabedoria de Deus exige que a ordem e a relação correta existam em sua mente antes que possam se manifestar em seus negócios como abundância. Seu amor lhe daria todos os seus desejos, mas sua sabedoria ordena que você perdoe seus devedores antes que suas dívidas sejam perdoadas. Para remediar qualquer estado de finanças limitadas ou problemas de saúde causados pela preocupação, deve-se começar eliminando a preocupação que é a causa original. Deve-se libertar a mente do fardo da dívida antes que a dívida possa ser paga. Muitas pessoas descobriram que a afirmação, não devo nada a ninguém além de amor, as ajudou muito a neutralizar esse pensamento de dívida. Ao usarem as palavras, suas mentes foram abertas ao influxo do amor divino e eles cooperaram fielmente com a lei divina do perdão em pensamento, palavra e ação. Eles construíram uma consciência tão forte do poder curador e enriquecedor do amor de Deus que puderam viver e trabalhar pacificamente e lucrativamente com seus associados. Assim renovados constantemente em saúde, fé e integridade, eles foram capazes de cumprir todas as obrigações que lhes foram impostas. A afirmação, não devo nada a ninguém além de amor, não significa que podemos negar a dívida de nossos credores ou tentar evadir o pagamento de obrigações que contraímos. A coisa negada é o penoso pensamento da dívida ou da falta. O trabalho de pagar dívidas é um trabalho interior que nada tem a ver com as dívidas já devidas, mas com os pensamentos errados que as produziram. Quando alguém se apega às ideias certas, dívidas pesadas não serão contraídas. As dívidas são produzidas por pensamentos de carência, desejo impaciente e cobiça. Quando esses pensamentos são superados, as dívidas são superadas, perdoadas e pagas integralmente, e estamos livres deles para sempre. Seus pensamentos devem sempre ser dignos de seu eu mais elevado, de seu próximo e de Deus. Os pensamentos que mais frequentemente funcionam mal para você e seus associados são pensamentos de crítica e condenação. Liberte sua mente deles mantendo o pensamento, agora não há condenação em Cristo Jesus. Encha sua mente com pensamentos de amor divino, justiça, paz e perdão. Isso pagará suas dívidas de amor, que são as únicas dívidas que você realmente deve. Então veja com que rapidez, facilidade e naturalidade todas as suas dívidas externas serão pagas e todas as desarmonias da mente, do corpo e dos negócios serão suavizadas ao mesmo tempo. Nada enriquecerá tão rapidamente sua mente e a libertará de todo o pensamento de carência quanto a realização do amor divino. O amor divino irá libertá-lo rápida e perfeitamente do fardo da dívida e curá-lo de suas enfermidades físicas, muitas vezes causadas por depressão, preocupação e medo financeiro. O amor trará o seu próprio para você, ajustará todos os mal-entendidos e tornará sua vida e seus negócios saudáveis, felizes, harmoniosos e livres, como deveriam ser. O amor é mesmo o cumprimento da lei. O caminho agora está aberto para você pagar suas dívidas. Entregue-os a Deus junto com todas as suas dúvidas e medos. Siga a luz que está inundando sua mente. O poder, amor e sabedoria de Deus estão aqui, pois seu reino está dentro de você. Dê a Ele pleno domínio em sua vida e assuntos. Dê a Ele seus negócios, seus assuntos familiares, suas finanças, e deixe que Ele pague suas dívidas. Ele está fazendo isso agora mesmo, pois é seu desejo justo libertá-lo de todo o fardo, e Ele está conduzindo você para fora do fardo da dívida, seja devido ou devido. Enfrente cada pensamento insidioso, como não posso, não sei como, não posso ver o caminho, com a declaração, Deus é meu pastor, nada me faltará. Você não vai querer a sabedoria, a coragem para fazer, ou a substância para fazer quando tiver uma vez compreendido completamente o alcance da vasta verdade de que a onipotência está levando você a pastos verdes, ou ao lado de águas tranquilas. No reino da verdade e da realidade, as ideias são a moeda do reino. Você pode usar as novas ideias que a sabedoria divina está agora despertando em sua mente. E começar neste exato momento a pagar suas dívidas. Comece agradecendo a Deus por sua liberdade do pensamento do fardo da dívida. Este é um passo importante para quebrar os grilhões da dívida. Os fundos para pagar todas as suas contas podem não aparecer de repente de uma só vez, mas enquanto você observa, trabalha e ora. Mantendo-se na consciência da liderança de Deus e sua abundância, você notará que seus fundos começam a crescer aqui um pouco,
ali um pouco, e aumentando cada vez mais rapidamente à medida que sua fé aumenta e seus pensamentos ansiosos são acalmados. Julgamento estão no controle. Não ceda à tentação dos planos de pagamento fácil. Qualquer pagamento que esgote seu envelope de pagamento antes de você recebê-lo não é um pagamento fácil. Não permita que o falso orgulho o tente a colocar uma frente de $1.000 em um salário de $100. Pode haver momentos em que você fica tentado a deixar de pagar uma conta para satisfazer o desejo de alguma coisa. Isso facilmente leva a pessoa ao hábito de adiar o pagamento, o que prende o ônus da dívida nas pessoas antes que elas percebam. É o precursor aparentemente inocente do hábito da dívida e do pensamento da dívida que pode roubar a paz, o contentamento, a liberdade, a integridade e a prosperidade nos próximos anos. A mente divina dentro de você é muito mais forte do que essa mente de desejo do corpo. Volte-se para isso em um momento como este e afirme: Deus é meu pastor, não me faltará esta coisa até que chegue a mim em ordem divina. Abençoe seus credores com o pensamento de abundância à medida que você começa a acumular os meios para pagar suas obrigações. Mantenha a fé que eles tinham em você, incluindo-os em sua oração por crescimento. Comece a libertar-se imediatamente fazendo tudo o que for possível com os meios de que dispõe. À medida que avança neste espírito, o caminho se abrirá para você fazer mais, pois pelas avenidas do espírito mais meios virão a você e todas as obrigações serão cumpridas. Se você é um credor, tome cuidado com o tipo de pensamento que você tem sobre seu devedor. Evite o pensamento de que ele não está disposto a pagar ou que não pode pagar. Um pensamento o mantém na desonestidade, e o outro mantém sujeito à falta, e qualquer um deles tende a fechar a porta para a possibilidade de ele lhe pagar em breve. Pense bem e fale bem de todos aqueles que lhe devem. Se você falar sobre eles com os outros, evite chamá-los de nomes que você não aplicaria a si mesmo. Cultive um sentimento genuíno de amor por eles e respeite sua integridade, apesar de todas as aparências. Declare suprimento abundante para eles e assim os ajude a prosperar. Ore e trabalhe para o bem deles e também para o seu, pois o seu é inseparável do deles. Você deve ao seu devedor tanto quanto ele deve a você e a sua é uma dívida de amor. Pague sua dívida com ele e ele pagará a dele para você. Esta regra de ação nunca falha. Cristãos que enxergam longe esperam uma retomada precoce do sistema econômico inaugurado pelos primeiros seguidores de Jesus. Eles tinham todas as coisas em comum, e nada faltava a nenhum homem. Mas antes que possamos ter uma comunidade verdadeiramente cristã fundada em uma base espiritual, devemos ser educados em uma maneira correta de pensar sobre finanças. Se todos nós nos reuníssemos e dividíssemos todas as nossas posses, levaria pouco tempo até que aqueles que têm as ideias financeiras predominantes manipulassem nossas finanças, e a abundância por um lado e a falta por outro seriam novamente estabelecidas. O mundo não pode estar livre da escravidão da dívida e dos juros até que os homens comecem a trabalhar em suas mentes para pagar essas coisas da consciência. Se os Estados Unidos perdoassem às nações da Europa todas as suas dívidas e limpassem a lousa, a lei não seria necessariamente cumprida, pois provavelmente permaneceria um pensamento de que eles ainda nos deviam e que havíamos feito um sacrifício para cancelar as obrigações. Não devemos nos sentir muito amigáveis com isso e não os perdoaríamos verdadeiramente, e nesse caso o pensamento de erro seria mantido. Devemos primeiro perdoar o erro de pensar que eles nos devem dinheiro e que estaríamos perdendo dinheiro cancelando as dívidas. O homem que é forçado a perdoar uma dívida não a perdoa. Acima de tudo, devemos encher nossa mente com a consciência dessa abundância divina que é tão manifesta em todo o mundo hoje. Há tanta substância como sempre houve, mas seu fluxo livre foi interferido pelo egoísmo. Devemos livrar nossa mente da ganância egoísta que é tão dominante no pensamento da raça, e assim fazer nossa parte na grande obra de libertar o mundo da avareza. É dever de todo metafísico cristão ajudar na solução deste problema afirmando que o Espírito Universal de Provisão está agora se manifestando como uma energia distribuidora em todo o mundo, que todos os pensamentos acumulados e viciosos estão sendo dissolvidos, que todas as pessoas têm coisas em comum, que ninguém em nenhum lugar carece de nada, e que a lei divina de distribuição de suprimento infinito que Jesus demonstrou está agora sendo manifestada em todo o mundo. A terra é do Senhor, e a sua plenitude. Existe um comércio legítimo que se faz por meio do que se chama de crédito.
O crédito é uma conveniência a ser usada por quem aprecia seu valor e toma cuidado para não abusar dele, pois fazê-lo seria arruiná-lo. No entanto, muitas pessoas não estão preparadas para usar o sistema de crédito com vantagem e provavelmente abusarão dele. Em primeiro lugar, poucos indivíduos estão familiarizados com os meandros de sistemas de crédito sólidos e muitas vezes assumem obrigações sem ter certeza de sua capacidade de cumpri-las, especialmente se surgir alguma complicação imprevista. Frequentemente, um indivíduo perde tudo o que investe e se vê envolvido em um fado de dívidas. Tais coisas não estão na ordem divina e são em grande parte responsáveis por retardar a prosperidade. Ninguém deve assumir uma obrigação a menos que esteja preparado para cumpri-la prontamente e de boa vontade no vencimento. Aquele que conhece a Deus como seu recurso infalível pode ter certeza de seu suprimento quando necessário. Então, por que ele deveria se endividar quando está confiante em seu suprimento diário sem dívidas? Não há credores ou devedores no reino de Deus. Se você está nesse reino, não precisa mais ficar sobrecarregado com o pensamento de dívida, seja como devedor ou credor. Sob a lei divina não há como alcançar coisas que estão além dos meios atuais. Há uma riqueza cada vez maior de consciência proveniente do conhecimento certo de que Deus é suprimento infinito e infalível. As coisas externas se ajustam ao padrão interno, e as riquezas são atraídas para aquele que vive perto do coração altruísta de Deus. Seu ambiente é embelezado pela glória da presença, e há prosperidade satisfatória e duradoura em seus negócios. Há apenas uma maneira de estar livre de dívidas. Esse é o desejo de ser livre, seguido pela percepção de que a dívida não tem lugar legítimo no reino de Deus e que você está determinado a apagá-la inteiramente de sua mente. Ao trabalhar em direção à sua liberdade, você achará útil ter períodos diários para meditação e oração. Não se concentre em dívidas ou estrague suas orações pensando constantemente em dívidas. Pense naquilo que você quer demonstrar, não naquilo de que você busca a liberdade. Quando você orar, agradeça ao Pai por seu cuidado e orientação, por sua provisão e abundância, por seu amor e sabedoria, por sua infinita abundância e seu privilégio de desfrutá-la. Aqui estão algumas orações de prosperidade que podem ajudar a estabelecer você na verdade da abundância e apagar o pensamento errado de dívida. Eles são oferecidos como sugestões para formar suas próprias orações, mas podem ser usados como dados com excelentes resultados. Não estou mais preocupado com as finanças, tu és minha total suficiência em todas as coisas. O espírito de honestidade, presteza, eficiência e ordem está agora expresso em mim e em tudo o que faço. Estou livre de todas as limitações do pensamento de dívidas sobre quantidades e valores. A superabundância de riquezas da mente de Cristo agora é minha, e estou prosperando em todos os meus caminhos. O Salmo 23. Um tratamento para libertar a mente da ideia da dívida. O Senhor é meu pastor, eu nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ele me conduz a águas tranquilas. Ele restaura minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Se, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo. 84. E meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Lição 9. Dízimo, o caminho para a prosperidade. Como vós abundantes em tudo, na fé, e na palavra, e no conhecimento, e em toda a segurança, e no vosso amor para conosco, vede que também abundeis nesta graça. Honra a Deus com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim os teus celeiros se encherão de fartura, e as tuas cubas transbordarão de vinho novo. Sob a lei de Deus, um dízimo, ou décimo, era exigido como porção do Senhor. Em todo o Antigo Testamento, o dízimo ou décimo é mencionado como um retorno razoável e justo ao Senhor por meio de reconhecê-lo como a fonte de suprimento. Depois que Jacó teve a visão da escada com anjos subindo e descendo por ela, ele ergueu uma coluna e fez um voto ao Senhor, dizendo: de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo.
No capítulo 3 de Malaquias encontramos a bênção de Deus diretamente ligada à fidelidade em dar ao tesouro do Senhor, mas as doações devem ser feitas porque é certo e porque se gosta de dar, não por um senso de dever ou por causa da recompensa. Que haverá uma recompensa após a doação, também nos é assegurado por Jesus em uma promessa direta: dai, e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, darão ao vosso seio com a medida que medirdes, vos medirão de novo. Promessas de benefícios espirituais e aumento da generosidade de Deus através do cumprimento desta lei divina de dar e receber, abundam em todas as Escrituras. Há aquele que se espalha e aumenta ainda mais. E há que retém mais do que convém, mas tende apenas a querer. A alma liberal será engordada. E aquele que regar também será regado. Aquele que tem um olho generoso será abençoado. Porque ele dá do seu pão aos pobres. Aquele que semeia em abundância, também colherá em abundância. Bem-aventurados vós que semeais junto a todas as águas. Estamos vivendo agora sob maiores e mais plenas bênçãos de Deus do que o homem jamais conheceu. Convém, portanto, que demos de acordo e nos lembremos da lei do dízimo, pois se um décimo era exigido pela lei naqueles tempos antigos, certamente não é menos apropriado que o demos alegremente agora. Um dos maiores incentivos para doações generosas é uma profunda apreciação das bênçãos que nos são asseguradas pela obra redentora de Jesus Cristo. Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas de graça? De graça recebestes, de graça dai. A verdadeira doação é o amor e a generosidade do coração vivificado pelo Espírito respondendo ao amor e generosidade do coração do Pai. Em sua segunda carta, Paulo fez um apelo comovente aos coríntios por uma generosa oferta aos seus irmãos mais pobres em Jerusalém. Ele sugere alguns princípios de doação que são sempre aplicáveis, pois dar é uma graça que contribui para o crescimento espiritual de todos os homens em todos os tempos. Sem dar a alma murcha, mas quando dar é praticado como parte da vida cristã, a alma se expande e se torna semelhante a Deus na graça da liberalidade e generosidade. Nenhuma restauração à semelhança de Deus pode ser completa a menos que mente, coração e alma estejam diariamente se abrindo para aquele Espírito grande, livre e doador que tanto caracteriza nosso Deus e Pai. Portanto, não é de surpreender que Paulo classifique a graça de dar com fé, conhecimento e amor. Um plano muito simples, porém prático, para exercer essa graça de dar foi sugerido por Paulo em sua primeira carta à igreja de Corinto. No primeiro dia da semana, disse ele, que cada um de vocês reserve para ele, para que possa prosperar, ou seja, cada membro foi convidado a contribuir para o estabelecimento de uma tesouraria. Este deveria ser o armazém do Senhor, no qual cada um deveria colocar suas ofertas regularmente na proporção de seus recursos. Ao adotar este plano, o ofertante tornou-se um administrador dos bens do Senhor e entrou em um curso de treinamento e disciplina necessários para fazer um bom mordomo, pois é preciso sabedoria para saber como dispensar corretamente a generosidade de Deus. Talvez nenhuma maneira mais simples de começar o crescimento na graça de dar possa ser sugerida para nossos dias. Aqueles que seguiram esse método geralmente descobriram que tinham mais dinheiro para dar do que pensavam ser possível. Para que o plano de doação seja bem-sucedido, há várias coisas que devem ser observadas. Primeiro deve haver uma mente disposta. Se houver prontidão, é aceitável segundo o que o homem tem, não segundo o que não tem. Deus ama quem dá com alegria. Em segundo lugar, a oferta deve ser feita com fé, e não deve haver retenção porque a oferta parece pequena. Muitos dos casos de doação registrados na Bíblia como dignos de menção especial, elogios e bênçãos são casos em que o presente em si era pequeno. A viúva que alimentou Elias em seu tempo de fome deu a ele um bolo feito com seu último punhado de farinha. Por sua fé e seu espírito generoso, ela foi recompensada com um farto suprimento diário de alimentos para ela e seus filhos, bem como para Elias. A farinha da vasilha não se esgotará, nem faltará o azeite da botija. Essa mesma verdade é apresentada lindamente no Novo Testamento, onde é claramente mostrado que não a quantidade da oferta, mas o espírito em que é dada determina seu valor e poder. E ele, o Senhor Jesus, assentou-se diante do tesouro, e viu como a multidão lançava dinheiro no tesouro, e muitos ricos lançavam muito. E chamou a si os seus discípulos, e disse-lhes, em verdade vos digo que esta pobre viúva lançou mais do que todos os que lançam no tesouro,
seu desejo lançou em tudo o que ela tinha, até mesmo em toda a sua vida. Esta pobre viúva exemplificou o que é dar com fé, e foram sempre duas pequenas dádivas tão grandes como quando trouxeram tal louvor do próprio Mestre. Os resultados de dar com fé são tão certos nesta era quanto no tempo de Jesus, pois a lei é infalível em todas as eras. Um terceiro requisito para guardar a lei de dar e receber é que a oferta seja uma proporção justa e justa de tudo o que se recebe. O valor foi liquidado por Paulo, e a medida que ele deu foi, como ele pode. A questão da distribuição sábia está intimamente relacionada à questão de encher o tesouro de Deus. A quem devemos dar e quando as perguntas são muito importantes. Existem várias verdades que podem ser consideradas a esse respeito, mas então cada indivíduo acha necessário confiar no espírito de sabedoria manifestado em seu próprio coração, pois não há regras ou precedentes que se possa seguir em detalhes. É assim que deve ser, pois mantém vivo e ativo o julgamento individual, a fé, o amor, a simpatia e a vontade. No entanto, um estudo cuidadoso das leis subjacentes da doação espiritual ajudará a pessoa a exercer essas faculdades divinas como devem ser exercidas. Se seguirmos o espírito de sabedoria, não daremos nada que seja contrário ao ensino de Jesus, mas gastaremos cada centavo na promoção das boas novas de vida que ele proclama e na promoção da fraternidade do homem que é sua missão de estabelecer na terra entre todos aqueles que se tornam filhos por meio dele. A verdadeira dádiva espiritual de dar recompensas com dupla alegria, primeiro a que vem com a colocação da oferta sobre o altar ou no tesouro do Senhor, depois a alegria de compartilhar nossa parte da generosidade de Deus com os outros. Uma das bênçãos é o conhecimento satisfatório de que estamos cumprindo a lei e pagando nossa dívida de amor e justiça ao Senhor. A outra é a alegria de compartilhar a generosidade do Senhor. A justiça vem em primeiro lugar, depois então a generosidade. Haja paz dentro dos teus muros, e prosperidade nos teus celeiros. Haja honra na tua família, reis e rainhas entre os teus descendentes. Nação poderosa são teus descendentes. É assim que diz o Salmo 112. Nenhuma praga chega em tua casa. É assim que diz Salmo 91. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus celeiros. Haja honra na tua família, reis e rainhas dentre os teus descendentes. Haja paz, haja paz, haja paz, haja paz dentro dos teus